Vamos lá, galera, dando continuidade ao nosso curso de arquivologia e dessa vez eu vou explicar para você sobre o ciclo de vida dos documentos. É isso mesmo que você ouviu, tá? Os documentos eles passam por fases sucessivas, o que se convencionou chamar de ciclo de vida dos documentos, ou também conhecido como a teoria das três idades, ok? Vamos verificar isso? Bom, a teoria das três idades é a seguinte: os documentos eles podem ser do arquivo corrente, do arquivo intermediário, do arquivo permanente. Os documentos do arquivo corrente nós vamos chamar documentos de primeira idade, tá certo? São os documentos ativos, também pode cair na sua prova assim, tá? Documentos ativos. Os documentos da idade corrente são os documentos também de uso frequente. E aí vale lembrar para você que os documentos de arquivo corrente, eles podem ser, na verdade, centralizados, tá bom? Bichinho do Raham me pegou. Centralizados ou descentralizados, tá certo? Centralizados ou descentralizados. Isso significa o quê? A bem da verdade. Mais ou menos essa ideia aqui que eu vou desenhar para você. Imagina que aqui é um órgão público, né? Uma instituição, tá? E vai ter lá os seus documentos guardados, ok? E aí, deixa eu só trocar de cor, de caneta, para você enxergar melhor. Vamos imaginar que esse departamento aqui, o último aqui, ó, é o setor de arquivo, tá? O que isso significa, gente? Significa dizer que os documentos foram centralizados num único local. Então, os documentos de todos os outros departamentos centralizados num único local. Mas não necessariamente precisa ser assim, tá? Ou seja, cada unidade ali, cada setor pode ter o seu próprio arquivo, que aí nós chamamos de descentralização, certo? Então, os documentos do arquivo corrente são de primeira idade, são ativos e o seu uso é frequente. Já os documentos intermediários, eles são chamados de segunda idade. Segunda idade, tá bom? E a gente pode chamar também de semi-ativos. Ok? Também podem ser chamados de semi-ativos. Os documentos intermediários são documentos de pouco uso. Pouco uso. E aí tem uma diferença interessante aqui dos documentos da idade corrente e os documentos da idade intermediária. É que os documentos da idade intermediária, obrigatoriamente, eles são centralizados, tá bom? Então, os documentos aqui, ó, eles são centralizados, ok? Isso é importante a gente ter esse conceito, haja vista ser uma diferença aí entre os documentos correntes e os documentos intermediários. Então, eles são guardados num único local, todos os documentos. E tem mais um detalhe aqui. Os documentos intermediários, do arquivo intermediário, eles ficam fora da organização, tudo bem? Veja bem, os documentos de arquivo corrente são guardados dentro do órgão, da entidade. E os intermediários, eles vão sair e vão para um local específico. Uma entidade custodiadora, ou seja, que vai guardar, que vai conservar, que vai preservar esses documentos. Se por acaso o órgão precisar desse documento, faça aí um protocolo solicitando, tá bom? Para que o arquivo intermediário encaminhe para o órgão público e, obviamente, possa utilizar esse documento, tá bom? Então, guarda isso que é importante. Os documentos intermediários, eles vão sair do órgão, da instituição e serão guardados num local específico, numa entidade normalmente custodiadora. Então, os documentos de arquivo corrente, o órgão produtor passa a ser o responsável. Os documentos do arquivo intermediário, uma entidade custodiadora passa a ser a responsável. Tudo bem? Os documentos permanentes são os documentos, na verdade, pessoal, que eles
são chamados de terceira idade, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter a terceira idade dos documentos, beleza? Terceira idade. Esses documentos aqui, ó, de terceira idade, deixa eu só anotar aqui para você visualizar aqui comigo também, ó. Eles também são chamados de documentos inativos, tá certo? Então, os documentos de terceira idade, opa, tá travando aqui, meu. Ó, terceira idade, também são chamados de documentos inativos, beleza? Os documentos permanentes de terceira idade, eles são recolhidos. Já caiu em prova, tá bom? De chamar os documentos do arquivo permanente de arquivo morto. E o documento de arquivo intermediário ser chamado de purgatório. É verdade, já caiu desse jeito em prova de concurso, tá bom? E tá valendo, beleza? Se por acaso cair assim na sua prova, tá valendo. Vamos caminhar? Os documentos de arquivo permanente também são centralizados. Nesse caso, no arquivo público, seja nacional, tá bom? Federal, né? Estadual ou municipal. Bom, caminhando, vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso curso, né? Então, arquivo corrente, documentos de primeira idade, conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário, outra coisa importante, tá? Os documentos de primeira idade, chamado aí de arquivo corrente, eles têm valor primário. Aquele valor administrativo, fiscal, legal que eu comentei para você anteriormente, tá? É objeto de consultas de maneira frequente pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração, ou seja, o órgão produtor passa a ser o responsável. E esse conceito eu trouxe para você do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, muito importante por sinal. Bom, os documentos de primeira idade, como eu falei para você, ou corrente, são guardados no local em que são produzidos, ok? Vamos dar continuidade. Bom, além dos arquivos correntes, nós também temos o arquivo intermediário, também conhecido como segunda idade. Conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente, como eu havia dito para vocês, que aguarda destinação. Essa destinação pode ser o recolhimento ou a destruição, a eliminação do documento, tá bom? Então, na verdade, os documentos de arquivo intermediário, eles ficam lá durante um determinado período, então eles são temporários, mesmo que esse período aí seja longo, tá? Arquivo responsável pelo arquivo intermediário, também chamado de pré-arquivo, são os depósitos, né, de arquivos intermediários, normalmente uma entidade custodiadora. Bom, eles são guardados fora do local em que são produzidos. Importante que você tenha esse conceito. Arquivo corrente dentro do local em que são produzidos e arquivo intermediário fora do local em que são produzidos. Ok? Vamos caminhar? E nós temos aqui também, galera, os arquivos permanentes, né? Aqui saiu como arquivo intermediário, mas tá erradinho aqui, né? Na verdade, arquivo permanente. Você corrige aí, tá? Não tem problema não, o importante é você entender o conceito aqui comigo, tá? Então, arquivo permanente, que são os documentos de terceira idade. Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor. Veja bem, até vou voltar aqui para você guardar essa informação. Os documentos de arquivo corrente e os documentos de arquivo intermediário, eles têm valor administrativo, fiscal ou legal. Consequentemente, o valor é primário. Já os documentos de arquivo permanente ou terceira idade, eles têm valor secundário, valor histórico, tudo bem? Científico, de pesquisa. O arquivo responsável pelo arquivo permanente é também chamado de arquivo histórico ou arquivo público. Ok? Vamos caminhar. Eles são guardados fora do local em que são produzidos. Tá certo? São também centralizados. Também já tinha informado isso para você. Vamos lá.
Então, ó, mais uma informação importante aqui para você, que é a passagem documental. Veja bem, galera, os documentos da primeira idade, eles vão sair do arquivo corrente e vão para a segunda idade, que nós convencionamos chamar de intermediário, né? Intermediário ou segunda idade, tudo bem? E nós damos um nome para essa passagem documental entre o arquivo corrente e o arquivo intermediário. O nome que nós damos chama-se transferência, tudo bem? Então veja, o nome que nós damos para a passagem entre o arquivo corrente e o arquivo intermediário é transferência. Já os documentos de arquivo intermediário para o arquivo permanente, nós também damos um nome, chama-se recolhimento, ok? E pode ocorrer o seguinte, dos documentos sair do arquivo de primeira idade, arquivo corrente, e ir para o arquivo de terceira idade, chamado arquivo permanente. Nesse caso, nós também vamos chamar de arquivo de passagem de recolhimento. Deu para entender? Olha só, primeira idade para a segunda idade, transferência. Primeira idade para a terceira idade, recolhimento. Segunda idade para a terceira idade, recolhimento. São passagens documentais ou movimentação. Tudo bem? Legal, galera. Então você viu aí, né, todas as informações, várias setas aí, várias informações aí para você, para que você possa conceituar isso, tá bom? Então só lembrando de novo, corrente para o intermediário, transferência. Intermediário para o permanente, recolhimento. E corrente para o permanente, recolhimento. Isso é prova, cai em prova de maneira recorrente. Beleza? Tem uma questãozinha aqui para a gente resolver, tá? Para você visualizar como que isso já foi abordado em prova. Olha só, questão da banca CESP, STM, e diz assim a questão. A teoria das três idades refere-se à sistematização do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Certo ou errado? Questão tranquilinha, né? A questão ela está certa. A teoria das três idades refere-se à sistematização do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar aqui essa informação toda que nós tivemos, né, nessa aula, eu quero que você reveja aqui comigo um resumo rápido a respeito dessas informações que nós trabalhamos, tá bom? Então, veja, o arquivo corrente, ele é de primeira idade e nós podemos chamar de arquivo ativo, né? Ou primeira idade, documentos ativos, tudo bem? Já o arquivo intermediário é de segunda idade, também chamado de semiativo. E os documentos de arquivo permanente de terceira idade, ou também chamado de inativo. Vale lembrar que nós vamos ter a passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Damos o nome de transferência. Já do arquivo intermediário para o permanente, recolhimento. E do arquivo corrente para o permanente, também nós damos o nome de recolhimento. Tá bom? Bom, assim eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, refaça a aula, assista a aula quantas vezes você quiser. Você sabe muito bem que aqui no Vencendo Concursos não existe limitação para você assistir às aulas. Assista quantas vezes for necessária até que você realmente tenha todo o conceito aí em mente, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.